Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o processo de diagnóstico para as famílias. Não só diagnóstico de autismo, mas diagnóstico de qualquer transtorno que traga mudanças nessa família. Vamos conversar? Atualmente, a gente já sabe que ao receber um diagnóstico de algum transtorno, de alguma doença, de alguma síndrome do seu filho, os pais entram em um processo de luto. Sim, luto. Como assim, tia Paulinha, luto? É assim, a mãe, o pai, eles idealizam o filho, certo? Então, claro, por vezes aconteceu sem querer essa gravidez, por vezes foi programada. Independente do como, a partir do momento que eles aceitam essa gravidez, né? Claro, tem pais que não querem ser pais e acabam sendo, tudo bem, não é sobre essas famílias que eu gostaria de falar. Eu quero trazer para vocês as famílias que, ao descobrirem que estavam grávidas, começaram a desejar esse filho, ou desejavam esse filho e ficaram grávidas, tá? O que importa aqui é aquela família que, enquanto a mulher está grávida, eles estão imaginando como vai ser esse filho, eles estão desejando esse filho, eles estão amando essa criança, né? Criando um vínculo ali com essa criança. E, gente, é impossível que nós, seres humanos, a gente não idealize um pouco esse bebê. No sentido de, digamos lá que o pai adore futebol, então ele ama futebol e ele descobriu que é um menino. É impossível que ele não imagine que legal que vai ser levar esse filho para os jogos de futebol. Que legal que vai ser jogar futebol com esse filho, brincar de bola com esse filho. É impossível. Tá conectado com a forma que esse pai imagina que vai ser ter esse filho e se conectar com esse filho. Então, um exemplo bem simples. E aí essa mãe também, né, sabe que vai ter um filho e começa a imaginar como é que ela vai vestir ele, pega várias referências do Pinterest, porque ela é uma mãe muito moderninha, ela adora ficar vendo o lookinho de criança, então ela fica imaginando, nossa, eu vou colocar essa roupinha, aí ele vai fazer assim, aí ele vai ter o cabelo assim. Então, os pais imaginam como vai ser esse filho. Claro, quando o filho nasce, as coisas já vão mudando um pouco, porque eles vão entendendo que aquela criança não é bem o que eles tinham imaginado, mas ainda habitam um lugar idealizado, tá? Isso é um fato absoluto. A partir do momento que vem um diagnóstico, independente de qual seja, talvez eu fale mais sobre autismo aqui, porque é o que eu convivo semanalmente. A partir do momento que vem um diagnóstico, existe uma quebra de ideal. Isso é muito importante para vocês saberem, porque esses pais vão estar fragilizados, principalmente se foi você que teve que falar sobre autismo, tá? Então, ao fechar um quadro de autismo e ter uma conversa com uma família, pensem nesse aspecto de dor, de angústia, de medo, das fases do luto, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, mas entendam que vai ter uma quebra de ideal. Então, todo aquele planejamento para aquela criança, porque vai crescer, porque vai ser médico, porque vai ser advogado, porque a minha filha vai estudar, porque o meu filho vai ter um carro com 18 anos, eu quero dar um carro para ele. Gente, a gente vai longe no pensamento, né? Porque vai passar na faculdade, porque vai estudar na escola que eu estudei. Os pais ficam, claro, é normal, a gente fica sonhando com aquilo. E no momento que vem um diagnóstico, existe uma quebra de ideal, tá? Essa quebra de ideal pode acontecer na vida das famílias por outras milhares de razões. Escolhas que a criança tem, escolhas que o adolescente tem, situações que eles vivem, pode também, tá? Mas o fato é que quando vem um diagnóstico é muito abrupto, é muito forte, é muito intenso, né? Porque eles não sabem o que é autismo. Alguém fala, teu filho é autista. Aí a mãe começa a pesquisar no Google, aí vê crianças nível 3, aí vê crianças que não falam. Aí ela começa a falar, meu Deus, meu filho nunca vai falar, meu filho não vai pra escola. Aí ela começa a ver tudo aquilo, ficar muito ansiosa. Porque, é claro, ela ainda não consegue enxergar o filho dela como uma pessoa autista e como ele vai ser. Porque a gente não sabe do futuro, né? A gente tem o hoje e tem o trabalho que vai ser feito. Então, quando você der um diagnóstico para uma família, é muito importante que você traga para eles esse olhar de sim, seu filho é autista, nananã, mas olha que legal o prognóstico. Olha como meus outros pacientes evoluíram. Não mostrando os pacientes, tá? Mas contando assim. Eu tenho muitos pacientes que ficaram assim, evoluíram nisso, estão falando, estão brincando. O autismo não é aquilo que você pensa que era antigamente, a criança isolada,
e traz para esse pai toda essa realidade que você sabe, para ajudar ele a se organizar, né? Isso é tão importante assim. Esse é o processo. Agora, eu queria que a gente falasse das 5 fases do luto, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui do lado e vou andando, percorrendo ela com vocês, para vocês saberem que isso é real. Então, a primeira fase do luto vai ser a negação. Os pais vão negar aquele diagnóstico. É tipo, não. Quem nunca ouviu essa frase? Não, tia Paulinha. Mas quando eu era criança, eu também demorei para falar. Eu também não gostava muito de fazer amigo. Eu ficava sozinha na escola mesmo, adorava. Eu também adorava ficar girando a roda do carrinho. Então, os pais vão encontrando locais ali onde eles conseguem negar um pouquinho aquele diagnóstico. E isso faz parte do processo, tá? Faz parte do processo. Então, essas frases são comuns, por quê? Porque eles estão em negação, tá? O que você, terapeuta, pode fazer para pais em negação? Acolher. Saber que aquilo é uma fase que vai passar. Não adianta ficar jogando verdades na cara deles porque eles não estão prontos para ouvir. Eles precisam passar por aquele processo para poder ir para o próximo, tá? O próximo é a raiva. E nesse momento, adivinha de que eles vão ter raiva? Talvez de você, terapeuta, que fechou o diagnóstico. Talvez do médico que não viu antes. Talvez do menino que... A raiva vem e ela vem do tipo, por que comigo? Geralmente pais mais espiritualizados querem culpabilizar Deus. Por que Deus fez isso comigo, né? Então você acaba vendo esse discurso, né, dos pais. Então temos a negação, temos um processo de raiva. E agora na terceira etapa a gente vai ter a barganha ou negociação. Essa hora é perigosa. Essa é a hora que, se a mãe vê na internet a cura quântica do autismo por 10 mil reais, ela vai comprar. Por quê? Porque ela precisa de uma cura. Ela busca algo que resolva a dor dela, não importa o preço. Então é nessa hora que os charlatões têm muita chance. Então todos aqueles remédios milagrosos para autismo, tem um óleo muito famoso lá que era óleo da fala americana. Não vou falar o nome dele, mas quem sabe sabe. Também, que era só vitamina e vitaminas no negócio e tipo, o óleo da fala. Com esse óleo teu filho vai falar. Você acha que uma mãe em fase de barganha não vai comprar para testar? Ela vai, porque ela quer ver aquele filho falar. Então, se alguém vender um óleo de 30 mil reais, ela vai vender o carro e vai comprar, porque ela precisa testar. E esse momento é perigoso, porque aí vem umas terapia milagrosa e aí umas coisas... Vocês sabem como é a internet, tá? Nesse momento é importante que você esteja perto dessa família e que eles confiem tanto em você para te perguntar se gastar 20 mil reais num tratamento quântico, milagroso, estrelar, da nuvem, da fumacinha, da abelha, é importante pro filho delas. E você falar, olha, pesquisei aqui, não tem nenhum artigo que fala sobre essa terapia, acho melhor não investir. Mas, né, infelizmente a escolha é deles. Então, se eles quiserem gastar com umas terapias aleatórias, eles vão gastar. Mas é isso, essa é a fase da barganha, onde esse pai quer muito que haja uma resolução para aquele problema e que seja fácil. Então, se for financeira, se for uma oração, se for X, o que quer que seja, essa família vai acreditar e vai tentar barganhar. Não resolveu, porque não existe cura para transtornos. TOD não tem cura, TDAH não tem cura, TEA, né, autismo não tem cura. Então, não tem cura. Não é algo que a gente... Síndrome de Down, tipo... Não é algo curável. É algo que é do jeito que é, porque a pessoa nasceu assim. Chegamos na quarta fase agora, que é a tristeza, a depressão. Que é aquele momento em que parece que cai um balde de água fria. Do tipo, ele já tá quase aceitando. Mas tá muito difícil. Porque todo aquele ideal, um dia sonhado, se quebrou. Ele já viu que não tem nenhum culpado, que é do jeito que é porque é. E nesse momento vem uma tristeza, porque é difícil, porque é um não saber, porque tem uma inclusão muito difícil, porque tem preconceito, porque ela começa a ver essa realidade e ver que é difícil. E é mesmo. A gente não pode olhar para um pai de uma criança com algum diagnóstico, principalmente autismo, que eu considero que é um que a sociedade sabe muito pouco, e falar para ela que é de boa, porque não é de boa. É difícil você ir num shopping, estacionar na vaga que você tem direito e todo mundo te olhar torto.
É difícil você querer ir numa escola só botar teu filho para estudar e nunca tem vaga para ele, porque ele é autista. Mas é meio tipo, ai, é que essa turminha está lotada de crianças atípicas. Não, é que a gente não tem mais vagas, mas ontem tinha, antes de saber que ele era autista. Então é claro que é difícil, sabe? Então esse processo é muito intenso, é muito desafiador. E eu adoraria que todas as mães que passam por isso pudessem ter terapia, né? Mas a minoria tem, infelizmente, porque terapia é sim, a particular é cara, e de plano de saúde nem todas as famílias podem ter acesso a plano de saúde, e tem mãe que nem sabe que precisa de terapia nesse processo, mas seria importantíssimo que as famílias tivessem. Então, chega finalmente um momento maravilhoso que é a aceitação. E esse momento é muito legal. Por quê? O Vitor Franco, que é um autor de Portugal, ele tem um livro bem legal, que eu vou deixar a foto aqui, tá? Porque agora eu esqueci o nome certinho do livro, mas eu deixo uma foto para vocês. E nesse livro tem um trecho que fala sobre... Agora eu esqueci o termo que ele usa, mas é como se fosse... Como teve aquela quebra de ideal lá no começo, durante esse processo do luto tem que ter uma nova idealização dessa criança. Então, agora que eu sei quem é meu filho, o que eu sonho para o meu filho? Quais são os objetivos que eu quero que ele alcance? E é muito bonitinho que o Vitor Franco fala até da forma que os pais apresentam esse filho para o mundo. Então eu lembro numa escola que eu trabalhava que tinha assim 2 crianças em especial que elas iam todo dia tipo impecáveis. Era cabelinho arrumadinho, era gelzinho, era fivelinha no cabelo, perfumada, o menino sempre cheirosinho, tipo de perfuminho mesmo assim. A menina super arrumadinha, você via que naquele cuidado tinha carinho, tinha amor, tinha essa coisa do acolhimento àquela criança para deixar ela ser muito aceita pelo mundo do jeito que ela era, e esse cuidado, tipo, parece vaidade, né? Mas não era pela vaidade, não era pela beleza, porque, gente, todos lindos, né? Mas era uma coisa do... Sociedade, olha esse meu filho, olha como ele é lindo, olha como eu cuido dele, olha como ele tá bem. É diferente de outras crianças que eu já recebi, que usava a mesma fralda, tipo dias, a mesma cueca por 3 dias, cabelo nunca cortado, nariz sempre sujo, olho sempre com remelinha. Tipo, você vê que tá faltando cuidado, né? Então, pra mim, quando eu li esse trecho do livro e eu trabalhava nessa escola, eu via claramente a fulaninha, que vinha todo dia impecável, e o fulanão, que vinha todo dia parecendo que não tomou banho faz 3 dias. Então, claro, né, eu não sei o que essas famílias estavam passando, eu não era psicóloga de ninguém aqui, eu era só uma professora da escola, mas era muito clara essa diferença, e na época eu estava lendo esse livro. E é claro que a gente ficava sabendo de umas histórias, né, de tipo, como que essa família lidou com esse diagnóstico, como que essa lidou, e fazia muito sentido. Então, nesse processo do luto que as famílias vão passar, o teu trabalho como terapeuta é muito importante, de estar lá para acolher, para ouvir, para organizar, para tirar dúvida, para fazer eles verem as coisas mais lindas que essa criança está alcançando. Porque às vezes, nos 4 processos iniciais ali, ela nem tem olho para ver que aquele filho está evoluindo, que ele está falando a primeira palavra, que ele está começando a se expressar melhor, ela não tá assim, ó, bagunçada. E aí, quando começa a abrir para a janelinha da aceitação, você consegue mostrar tudo isso. E aí, essa família tá pronta para ver e pronta para comemorar com você junto, do tipo, nossa, ele tá conseguindo. Eu acredito nele, eu confio nele. A gente vai longe, a gente vai junto. E é lindo, é um processo assim, é lindo quando as famílias conseguem chegar na aceitação. Porém, devo dizer que tive sim no consultório pais que nunca chegaram na aceitação. Mesmo durante o processo que estivemos juntos, de terapia, de conversa, de falar sobre autismo e tal, existia um lado dessa família, ou dessas famílias, né? Mas eu lembro de algumas específicas que gostariam de esconder o autismo. Tanto que eu lembro da mãe me perguntando assim, isso que ele faz é muito estranho, não tem como a gente diminuir para nem parecer que ele é autista? A mãe me fala isso, gente, logo para mim, que sou defensora de neurodivergentes, de pessoas típicas e atípicas, de entender que o mundo é um local de pessoas diferentes, que ninguém é igual a ninguém, que eu não quero padrões de normalidade numa sociedade em geral, porque somos pessoas diferentes, cérebros diferentes, formas de pensar, raciocinar diferentes.
E aí eu explicava, eu falava, não, ele é autista, isso faz parte do autismo, é a forma dele se organizar, é a forma dele de se regular. Infelizmente, a gente não tem como tirar estereotipias de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto. Ela, mas é que as pessoas vão ver, né? E aí, vão ver que ele é autista, porque ele é autista. Então, isso acontecia, já aconteceu de pais estarem numa negação, tipo, muito grande e também ser muito difícil de contornar, tá? Então, pode ser que famílias fiquem presas durante um bom tempo em algumas fases específicas desse luto. Gente, pode ser anos, tá? Então, saibam disso, para quando isso acontecer no teu consultório, você não achar que o problema é o teu trabalho, que o problema é você, que o problema é a forma que você atende esse paciente. Não é. Cada pessoa tem o seu processo de luto e ele é muito pessoal. E depende muito das crenças que ela tem de vida, se é uma pessoa espiritualizada ou não, porque a espiritualidade, ela traz pra gente algumas questões de confiar mais no mundo, de ter mais fé, né? É um fato do que, tipo, os pais que talvez sejam mais céticos e vão ler sobre autismo numa pesquisa científica e vão ver que a melhora é de 2%, e ver bem números e gráficos, assim. Cada ser humaninho tem sua forma de lidar com suas dificuldades, com seus medos, com suas angústias. Então, para você, terapeuta infantil que vai lidar com famílias, entender esse processo todo que eu trouxe no vídeo é essencial. Primeiro, para você não desistir do teu trabalho. Segundo, para você entender os processos das famílias que estão com você. E terceiro, para você conseguir sempre ajudar eles da melhor forma possível. E durante esse processo, é claro que você pode e deve indicar terapia para os pais. Falar, olha, agora que a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Joãozinho, seria legal vocês participarem de um grupo familiar de autismo lá, digamos que tenha reuniões em grupo, né, para pais de autistas, ou você mesmo faz lá um encontro de 5 sessões para falar sobre autismo, porque você sabe que aquilo vai gerar bastante dúvida e novas informações, eles vão estar lidando com aquele nome, com aquele processo dentro da família. Então, assim, são desafios que a gente passa como terapeuta, mas que exigem muita empatia e muito acolhimento para a gente poder realmente olhar a dor daquela família e ajudar eles, que é o que mais importa no nosso trabalho, afinal, trabalhamos com pessoas e cada pessoa vai ter sua forma de ser, entender, compreender e lidar com as suas questões aqui nesse mundão, não é mesmo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado a entender um pouquinho desses processos de negação e de diagnóstico, né, das famílias e das suas crianças. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Tchau!